Segundo Samuel, no capítulo 11, vai dizer assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano do tempo em que os reis saíam para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todos os filhos de Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e, andando, passeava no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Ele enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: essa mulher é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias. Então Davi mandou mensageiros e mandou-a trazer. E entrando ela, ele se deitou com ela. Então voltou para sua casa, e a mulher concebeu, e enviou e fez saber a Davi e disse: grávida estou. Te damos graças, meu Pai, Senhor. Estamos rendidos a Ti. Oramos para que o Teu Espírito caminhe conosco nesse lugar, que possamos ser um canal, Senhor, para o movimento do Teu Espírito aqui. Queremos caminhar nas ondas das adorações que foram liberadas aqui, Deus. Nós desejamos ir nesse lugar onde o Senhor nos sara e nos liberta, nos conforta com a Tua palavra, Deus. Libera aquela graça salvífica, Senhor. Coloca os Teus anjos lá fora, Deus. Guarda os carros, guarda as crianças lá em cima, Deus. Seja manietado toda a obra contrária do Senhor, Deus. Caminhamos debaixo do sangue, da proteção e do livramento do Senhor sobre nós. Eu sempre uso dizer que quando nós temos uma relação emocional positiva com alguém, e esse alguém erra, a gente atenua o nosso julgamento, ele é leve, a gente age por uma desculpa, diminui o peso. Mas quando alguém que a gente não gosta erra, aí a gente é pesado, aproveita para botar para fora toda aquela contrariedade. E eu sempre percebo a relação que a igreja tem com Davi é uma relação emocional muito positiva. Então a gente diz que Davi aqui teve um tropeço, um escorregão, mas aquilo que Saul erra, a gente endemoniza Saul, a gente põe Saul no inferno, porque nós não temos uma relação tão positiva com Saul, mas com Davi sim. Mas Davi é muito interessante, porque ele ganhou o status, a Bíblia fala que Daniel, ele era um homem amável, e fala que Moisés andou face a face com Deus, fala que Abraão era amigo de Deus. Mas Deus fala a respeito de Davi, não são opiniões humanas e nem mesmo de homens inspirados por Deus. O próprio Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração. E a gente se pergunta, como que um homem segundo o coração de Deus, ele pôde visitar lugares tão terríveis? Nós sabemos que Davi, ele não teve só uma experiência ruim, negativa, de deitar com uma mulher que era casada. Nós sabemos que Davi foi mais longe. Nós sabemos que Davi depois tentou arrumar um álibi para isso, né? Tirou o marido dessa mulher de dentro da guerra, mandou ele deitar com essa mulher, porque quando ela aparecesse grávida, todos iam pensar que era do marido. Não faz mais se nascesse de 8 meses ou 7 meses, mas estava valendo ainda.
Mas ele não conseguiu isso. Depois ele vai mais fundo, ele escreve uma sentença de morte, coloca no bolso da camisa daquele homem e diz: agora você volta para a guerra. Quando você chegar na guerra, você entrega isso para o meu general lá, o general de guerra. E ali estava um bilhete escrito para o general colocar esse homem na frente de uma batalha e tirasse a retaguarda dele para que ele morresse. E ele carregou a própria sentença de morte. Um homem segundo o coração de Deus pôde fazer isso. E a gente não imaginaria que um homem segundo o coração de Deus pudesse visitar calabouços assim, não é verdade? E é tão interessante porque depois Davi, ele vai experimentar coisas terríveis por conta disso. Ele tem que experimentar a perda de 4 filhos. Por conta disso, ele tem que ver o seu general matar um dos seus filhos. Ele perde o trono, enfim. E ele vai recuperar e leva um processo de 11 anos para restaurar isso tudo. Mas o que queremos dizer aqui é ressaltar que não basta nós termos boas intenções, não basta nós sermos boas pessoas. Se nós fizermos escolhas erradas, nós vamos dar em lugares aonde a pessoa maldosa também daria. Vou tentar repetir isso. Mesmo sendo boas pessoas, mesmo sendo bem intencionados, quando fizemos escolhas erradas, isso não vai nos proteger, porque escolhas erradas vão nos dar em lugares errados. De maneira que existem coisas nas nossas vidas, que não me entenda mal, mas são coisas que parecem já não depender muito de Deus, mas depender de nós, nas escolhas que fazemos. É tão interessante pensar, você sabe que a Bíblia diz que a salvação é de graça, amém, irmãos? Pelo menos na minha Bíblia, não sei na sua, mas a Bíblia diz que a salvação é de graça. E nós sabemos também que Jesus, ele não morreu só por algumas pessoas, ele morreu por todos, amém? Agora me responde, se a salvação é de graça e Jesus morreu por todos, por que não estão todos salvos? Porque as pessoas ainda vão precisar fazer uma escolha. Jesus disse assim, não fosse vós que me escolhesses, eu vos escolhi a vós. Ou seja, a escolha dele a meu respeito já está feita. O que vai depender do meu futuro agora é o que eu faço com a escolha que ele fez a meu respeito. Você imagina que Jesus está na cruz e tem um ladrão em cada lado, e ele olha para um e diz: cara, sabe de uma coisa? Eu gostei de você, gostei do cabelo, gostei do seu aspecto, você vai para o céu. E ele olhou para o outro: cara, essa tatuagem não deu, não, você vai para o inferno. Não sei porquê, mas não. É isso, irmãos? Não, Jesus estava morrendo para os dois. O que definiu que um subiu e outro desceu foi a escolha que eles fizeram com aquele que estava morrendo por eles. Porque tem coisas, irmãos, que já não depende mais de Deus, mas das nossas escolhas, porque minhas escolhas definem o meu futuro. E você pode ser uma pessoa muito bem intencionada, você pode ser uma pessoa que tem, porque a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi, segundo o coração de Deus. Mas um dia ele faz a escolha de deitar com uma mulher que não é dele. Ele fez uma escolha aquele dia. Irmãos, isso lhe custou caro. Lhe custou perdas de 4 filhos. Lhe custou a perda do trono. Davi entrou em procedimentos redentivos muito profundos para poder recuperar coisas que duraram 11 anos de sofrimento. Não basta ser bonzinho só. Não basta só ser bem intencionado. Nossas escolhas precisam estar alinhadas, porque o meu dia de amanhã depende da escolha que eu fiz hoje. Ainda que
Tem coisas que eu não escolho fazer, elas acontecem, amém? Não sei se algum dia alguém levou um choque, ou foi atropelado, e escolheu fazer isso. Não, certamente que acontecem coisas que não sou eu que escolho, mas sou eu que escolho como eu vou proceder em detrimento daquilo que aconteceu sem a minha escolha. Se o pastor Leandro me ofender, isso não é uma escolha minha, mas o que eu vou fazer com a ofensa dele, aí é uma escolha minha, não é dele. Quantos estão comigo? Davi, ele se desalinhou com o céu, porque a Bíblia diz que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. Não tem problema de ficar em casa, não tem problema de descansar. O problema era que o tempo em que os reis saíram para a guerra, ele decidiu ficar em casa. E a Bíblia diz que para tudo há um tempo debaixo do sol. E a maioria dos nossos sofrimentos, eles estão ou são resultados de estarmos desalinhados com a estação que deveríamos estar vivendo. Pessoas estão morrendo de frio, quando olho para o lado e vejo outros muito bem confortáveis, e pergunto: como está ruim para mim, está bom para ele? E às vezes vai questionar com Deus, e Deus vai dizer: meu filho, não está tudo certo, só está bom para ele, ruim para você, porque ele já entendeu que acabou o verão, começou o inverno, e ele já se adequou à nova estação, e você ainda está vivendo numa estação que já mudou para você, por isso você está sofrendo. Sabe, cada semente, ela tem um tempo específico para ser plantada, não é assim? Eu posso estar tendo uma colheita boa, pastor Leandro pode estar tendo uma colheita ruim. Não vou inverter, tá? Porque eu sou visita. Eu posso estar tendo uma colheita ruim, e pastor Leandro pode estar tendo uma colheita boa, e eu vou orar a Deus. O que acontece? A mesma terra, ele é meu vizinho, a terra dele é a mesma da minha. O Senhor deu uma semente boa para ele, não deu uma semente boa para mim, por quê? E Deus vai dizer: meu filho, as mesmas sementes que eu dei para você, eu dei para ele. Ele só entendeu o tempo de semear a semente, por isso está tendo a colheita. E você não entende o tempo, semeou no tempo errado e não está tendo a colheita que gostaria de ter. Entender o tempo que estamos vivendo. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem para no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Será como uma árvore plantada em ribeiros d'águas, que dá o seu fruto ao seu tempo. Irmãos, a maioria dos nossos sofrimentos são coisas que a gente fez fora do tempo, sabia? Casar fora do tempo, namorar fora do tempo, ter um filho fora do tempo. E Davi, no tempo que os reis tinham que sair para a guerra, sabe o que acontece? Ele fica em casa. E é muito interessante esse texto, porque a Bíblia diz que um dia ele vai dormir um soninho da tarde, depois do almoço, o sono da beleza. E ele vai o sono da beleza. Ele vai na sacada, e ele vê uma mulher tomando banho. E ele procura saber que mulher é aquela. Aquela mulher era esposa de um guerreiro dele. Importa dizer que ela era esposa de um guerreiro dele, Urias. Logo, aquela mulher não se mudou aquela semana para ali. Ela era vizinha dele. Ela sempre tomou banho ali. Só que no tempo que os reis saíam para a guerra, Davi deveria estar guerreando. Davi não guerreou. Davi decidiu ficar em casa. E agora ele vai no terraço. Aquela mulher sempre tomou banho ali, ele nunca viu. Como agora ele viu? Quando você para de guerrear, você começa a ter olhos para ver coisas que sempre estiveram no teu lado, mas você nunca via, era protegido delas. Por isso que quando a gente para de lutar, a gente para de guerrear, a gente começa a ver defeito, a gente começa a ter insatisfações. Porque quando a gente para de guerrear, a gente começa a ter olhos para ver coisas que sempre tiveram em nossa volta e a gente não via. Só que graças a Deus que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando Deus,
exorta, repreende Davi, que Davi volta para a casinha. Davi reacende. E por ele ser um homem segundo o coração de Deus, Deus pôde trazê-lo de volta. Até um outro dia, um pastor tentou me convencer de que ele tinha feito certo, casar um outro pastor que decidiu trocar a esposa por uma irmã da congregação. E esse pastor casou e veio tentar me convencer, baseado na vida de Davi, porque Deus abençoou Davi mesmo ele adulterando. E eu tive que dizer para ele: meu irmão, Davi, o adultério de Davi não está na Bíblia como um modelo de adultério. A queda de Davi está na Bíblia como um modelo de arrependimento, não como um modelo de adultério. Porque o coração que Davi teve para recuperar tudo e submeter as perdas que ele submeteu, e daí ele passa a ser um dia o profeta Natan. Sabe que poucos profetas, poucos reis, ou quase nenhum, permitiu que um profeta pudesse colocar o seu dedo no rosto assim e confrontar, mas com Davi deu certo. E eu gostaria de mostrar para você algo no capítulo 12. Capítulo 12. Todos pegaram 2 Samuel 12. Diz assim: o Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, rico e um pobre. 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e o tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és esse homem, és tu esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor, as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque pois desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Uau! É coisa interessante, porque Natan, ele recebe uma direção de Deus para confrontar esse homem. E Natan diz: olha, acontece uma situação assim como nós acabamos de ler. Um rico, um pobre, o cara tinha muito, e quando recebeu uma visita, pegou a única cordeirinha. O pobre vizinho dele só tinha uma cordeira, um vivia para o outro, e matou. E Davi disse assim: se eu pego um cara desse, eu acabava com ele. Porque quando a gente erra e cai no pecado, a gente passa só a ter olhos para condenar o outro. A gente fica cego para a nossa vida. E Davi disse: esse cara tem que morrer e pagar 4 vezes mais. Não é à toa que 4 filhos dele foram embora depois disso. E Natan diz assim: você, Davi, você esse cara aí, você esse cara, quando você deitou com a mulher de Urias. E agora entra o Davi, que é um sinalizador profético de uma vida do Espírito, de alguém que se rende para corrigir um curso de Deus na sua vida. Versículo 11, versículo 13. Assim
Disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Vou repetir isso. Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso desse motivo a que blasfemaste os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Uria dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se chegaram a ele para levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo do que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança. E eles responderam: morreu. Uau! Deus dá uma palavra para Davi. Quando Davi é confrontado, Davi põe a mão na cabeça e diz: Deus, o que eu fui fazer? E agora entra aquele Davi segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus fala para ele: cara, mas fica tranquilo, você não vai morrer não, teu pecado está perdoado. Só que a criança, essa não tem jeito, a criança vai morrer. E quando a criança morre, ele adoece. A criança adoece. A Bíblia diz que Davi se ajoelha enquanto a criança está doente. E Davi, ele tira a coroa, ele tira a roupa de rei, ele põe cinza sobre a cabeça, e ele entra num choro, num clamor de intercessão. Não está a oração de Davi ali, mas eu acredito que eu mais ou menos sei que Davi orou. Acho que no meu coração ele dobrou o joelho e disse: Senhor, mata-me a mim. Essa criança não tem culpa. Essa criança é fruto de um erro que eu cometi. Senhor, eu não vou aguentar ver uma pessoa morrer por minha causa. Deus. E Davi entrou em lugares de intercessão, de oração, de jejum e profundo. Entrou em lugares de remissão com Deus, de arrependimento, que foi limpando no reino espiritual todos os seus erros. E de repente, quando as pessoas que estavam em volta de Davi olharam, ficaram tão preocupados: gente, nosso rei vai morrer. Ele está desconsolado. E tentava levantar Davi da terra. Diz: Davi, levanta, cara, não tem o que fazer, levanta daí, já deu, vão tocar a vida. Ele disse: não, eu não posso, tem uma criança enferma por minha causa. E eles ficaram tão preocupados, tamanho foi o mergulho de oração, de choro e intercessão de Davi. Só que chega uma hora, a criança morre. E quando a criança morre, eles ficaram tão preocupados, assim: a gente não vai avisar, nós não podemos avisar o rei. Se nós avisar, ele vai morrer junto. Porque ele chegou no estado que chegou, com a criança doente. Se ele saber que a criança morreu, ele vai morrer junto. Mas ele entende um bochicho que está acontecendo em sua volta, algo mudou na conversação. Ele disse: ai, 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 já sei o que é. Ele pergunta: gente, a criança? Então eles não podem mentir para o rei. Essa criança morreu. A criança morreu. E eles estavam esperando agora Davi morrer junto. Só que Davi tem uma reação que ninguém espera. Versículo 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram diante dele e ele comeu. Disseram-se os seus servos: que é isto que fizestes? Pela criança viva jejuastes e chorastes, porém depois que ela morreu, se levantastes e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora é morta. Por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela,
ela, porém, não voltará a mim. Uau! Davi tem uma reação que as pessoas ficaram sem entender. Por quê? Porque no tempo que os reis deveriam sair para a guerra, Davi estava em casa. Só que agora Davi se alinhou com o tempo de Deus. Enquanto a criança estava doente, as pessoas diziam: levanta, Davi. Disse: não ando mais fora do tempo de Deus. É tempo de eu chorar agora. É tempo de eu chorar porque essa criança está doente. Por minha causa eu preciso mergulhar em lugares em Deus, que eu preciso remir coisas. E de repente a criança morre. Quando as crianças morrem, então ele tem uma ação que ninguém espera. Ele levanta, ele toma banho, ele se unge, ele põe a coroa de rei, as vestes de rei, ele manda fazer um banquete. E as pessoas dizem: não, agora você tem que chorar, você tem que sofrer, cara, porque ela morreu por sua causa. O que Davi estava fazendo? Davi se alinhou com Deus. E quando aquela criança morre, que todo o inferno veio para colocar Davi, mergulhar Davi num poço, Davi tinha 2 palavras que ele recebeu do profeta. A número 1, uma palavra era: a criança vai morrer. A outra palavra: mas os teus pecados estão perdoados. Irmãos, Davi experimentou cada milímetro da palavra que Deus disse que a criança ia morrer. Davi sentiu a dor de uma escolha errada. Davi sentiu a dor de fazer algo fora de Deus, e fora do tempo de Deus, e fora do propósito de Deus. Ele experimentou e bebeu o cálice do fel, da dor, de cada gota daquele cálice. E Davi pensou consigo: Deus me deu 2 palavras, uma que a criança ia morrer, e eu experimentei pela dor a força e o poder do cumprimento dessa palavra. E se é verdade que Deus disse que a criança ia morrer e morreu, também é verdade, porque Deus disse que eu estou perdoado. Então eu vou me levantar como perdoado, vou tomar banho como perdoado, eu vou comer como perdoado, eu vou andar como perdoado. Porque se eu pude experimentar cada centímetro da palavra da dor, também vou experimentar cada centímetro da palavra da graça. Davi estava nos dando uma lição. Muitos de nós sabemos o que é cometer coisas fora do tempo de Deus. Muitos de nós sabemos o que é viver a dor, experimentar as consequências de fazer coisas fora de Deus. Mas poucos de nós conseguimos experimentar também quando Deus diz: você está perdoado. Sabe uma coisa que Davi estava me ensinando a gente? Davi estava nos ensinando a enterrar o que já morreu em nossa vida. Se tem uma das coisas que Davi nos ensina aqui, estava todo mundo esperando Davi, agora você tem que chorar. Eu disse: não, meu tempo de chorar foi. Tempo de lutar por aquilo que dava, só que não tem mais o que fazer. A criança morreu, eu posso ir a ela não pode mais vir a mim. E Davi soube enterrar aquilo que já havia morrido em sua vida, que é uma coisa que nós precisamos aprender. Saber enterrar o que já morreu na nossa vida, levantar, se ungir, colocar a coroa e viver, porque alguém precisa escolher viver, então escolha você viver. Não podemos andar com defuntos agarrados em nossas costas. Aquilo que já morreu precisa ser enterrado. Eu não estou falando de você ser leviano com as coisas que você tem que acertar ou consertar. Eu estou falando de que uma vez que você fez o que tinha que fazer, lutou o que tinha que lutar, agora não tem mais que andar com o defunto agarrado nas costas. É preciso aprender enterrar o que já morreu na sua vida. Sabe, pastor Laércio, um dia eu estava pregando numa quinta-feira à tarde, num culto que a gente brinca dizendo que é o culto da pastora Iraci. E quando eu estava pregando ali, uma mulher veio ao meu encontro, dizendo: pastor, fazia 10 ou 11 anos que eu não vivo.
E você serve ao Senhor há quanto tempo? Eu sirvo ao Senhor há muito tempo. O que aconteceu? Ela tinha uma criança que morreu, me parece, aos 3 anos de idade, ou 4, eu não vou saber precisar. Não quero me prender aos números, só ao fato que eu sei que é verdadeiro. E quando essa criança morreu, seu filho morreu, desde o dia que essa criança morreu, eu não consegui mais viver. Eu morri junto com essa criança. E eu disse: você está magoada com Deus? Ela encheu o olho de lágrimas e disse: eu não sei dizer se eu culpo Deus, eu só sei dizer que por conta disso eu não consigo mais viver. Penso todas essas semanas nessa criança e pergunto por que Deus permitiu. Eu perguntei: você tem mais filhos? Ela falou assim: sim, eu tenho mais 2 crianças. Dessas 2 crianças parecia que uma tinha 7 anos e a outra 11, uma coisa mais ou menos assim. E ela falou bem assim para mim: só que eu tenho 2 filhos, 2 crianças, uma de 7, uma de 11, 12. Só que elas não têm mãe, porque eu vivo como morta já há 11 anos. E eu falei para ela: pois é, porque você não enterra o filho que morreu, você não consegue entregar uma mãe para os filhos que estão vivos. Porque a gente não enterra coisas que já morreu na nossa vida, a gente não consegue dar aos que estão em nossa volta o melhor que eles podiam desfrutar da gente. É preciso aprender a enterrar o que já morreu em nossa vida, porque a nossa vida é feita de escolhas. O que você escolhe fazer vai definir o seu dia de amanhã. Eu lembro que eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, muito próxima, que aos 23, 24 anos, acho que nos seus 25 anos, ela perdeu um emprego que ela tinha desde os 19. Ela teve por 6, 7, 8 anos um emprego muito, muito, muito bom. Essa pessoa hoje ela é mais velha que eu. Eu lembro que eu era adolescente, que eu presenciei isso. Essa pessoa é muito próxima de mim. E ela mergulhou em algo ruim na vida dela, que ela nunca mais conseguiu ter um emprego decente, nunca mais conseguiu ter uma vida decente, por não absorver o golpe de ter perdido aquele emprego. Poderia ter vivido tantas coisas. Uma das coisas que mantém a igreja e as pessoas que vivem na igreja em vida de danos, quedas, e são as escolhas que fazem em detrimento de seus sentimentos e emoções, e não em detrimento da fé. Eu gostaria que você abrisse um livro de Ruth para te mostrar algo muito rápido. No capítulo 1 de Ruth. Ruth tem na Bíblia, irmão, bem procurado. Você, olha, eu conferi antes de sair dentro de casa. Se você achar Josué, vai vir Juízes, depois vai ter Ruth. Ruth no capítulo 1. Josué, Juízes, Ruth. Se você chegar em 1 Samuel, você já passou de Ruth. Você estava em 2 Samuel, volta para 1, volta para Ruth. Você não precisa decorar onde é que estão os livros da Bíblia, não tem que decorar onde é que está o índice. Não se perde no índice. Ruth capítulo 1. Ruth, irmãos, fala de uma das maiores alegorias do Espírito Santo levando a igreja para o arrebatamento, para casar com Cristo noivo. Porque fala de uma mulher chamada Ruth e uma mulher que representa o Espírito Santo chamada Noemi. Essa mulher pega na mão de Ruth e conduz a um homem chamado remidor de Jerusalém, Boaz, e essa Ruth vem casar com Boaz, que é o que o Espírito Santo está fazendo hoje com a igreja, conduzindo ela para um dia casar com seu remidor, o Cristo. Mas no capítulo 1 começa dizendo assim: e sucedeu naqueles dias, que nos dias em que os juízes julgavam,
houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher, seus 2 filhos. Era o nome desse homem Elimeleque, e o nome desta mulher Noemi. E os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome de outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Vou repetir essa frase: e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma para a casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em sua casa, e cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Quem? Orfa e Ruth. Levantaram a voz do grande choro, abraçaram Noemi, beijaram e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque iríeis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque já estou muito velha, sou da terra, muito velha para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e tivesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles sem tomardes maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada aos seus povos e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse-lhe porém Ruth: não insista para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores eu irei, aonde quer que tu pousares à noite, ali eu pousarei, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, e onde quer que morreres, morrerei eu, e serei ali sepultada. Uau! Nós temos aqui, irmãos, uma das maiores alegorias do Espírito Santo levando a igreja para casar com Cristo nas bodas do Cordeiro. É Noemi pegando a mão de Ruth, e essa mulher agora ela vai acompanhar Noemi, e ela vai casar com o remidor de Israel, Boaz, que é uma figura do Cristo. Deixa eu lhe dizer algo. Noemi, que é uma figura do Espírito Santo, ela está levando as duas, indo elas a caminho, voltando para ajudar. Noemi para e diz: gente, moças, voltem vocês. Até aqui vocês puderam me seguir, mas daqui para frente minha caminhada vai ser pela fé. Eu já estou velha, não tem mais segurança humana. Eu vou pegar um trecho que vai dar em Jerusalém. E as duas disseram: não, nós iremos contigo. Beijaram ela, gritaram em alta voz e disseram: nós iremos contigo. Mas Noemi insistiu: como vocês vão comigo? Eu não tenho mais filhos para vocês casarem. Vocês daqui para frente não tem muito mais o que se apegar. A minha caminhada aqui pela fé, eu não sei o que me espera. Eu só sei que Deus visitou Jerusalém, voltou a ter pão na casa do pão, e é para lá que eu estou caminhando.
E as duas insistem com ela, e ela diz: não, volte para o seu povo. Aí a Bíblia diz que as duas voltaram a gritar, voltaram a chorar, beijaram Noemi. Só que uma órfã, ela voltou. Ela voltou. Quando Ruth quis caminhar, Noemi disse: Ruth, volta também. Volta, faça como a sua amiga, a sua irmã. Volta. E Noemi tem uma escolha. Ruth tem uma escolha. Ele disse: não insista para mim voltar. Porque onde tu fores eu irei. Onde pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. É tão interessante, porque numa caminhada com Deus, tem hora que cria-se um cenário que parece que o próprio Deus está dizendo: volta, volta. Chega um momento que as coisas parecem que não dão certo. Chega um momento que você não sente a presença de Deus. Chega um momento que você não sente o prazer das coisas do alto. Parece que o próprio Deus te deixou. Parece que o próprio Deus não está tão interessado na sua caminhada com Ele. Só que isso não é uma verdade. Mas o próprio Deus cria cenários para nos dar a oportunidade de manifestar nossas escolhas, de manifestar qual a intenção das nossas escolhas. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz que as duas choravam, as duas beijaram Noemi, as duas choraram. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Às vezes em situações de aperto e dor, às vezes uma palavra que é ministrada no altar, às vezes uma situação que Deus cria no ambiente, a gente vem como órfã, a gente chora, a gente grita, a gente se quebranta, a gente se arrepende. Mas vai amanhecer o dia de amanhã, e tudo não passou de choro e lágrimas. Nossas escolhas voltam a ser as escolhas que não nos fazem progredir com Deus. Quantos estão comigo? As duas beijavam, pastor Lécio. As duas choraram. Foram tocadas por Deus num determinado ambiente. Foram tocadas por Deus numa determinada palavra. Foram tocadas por Deus numa determinada tristeza ou sofrimento. Mas quando saiu dali, saiu daquele ambiente que as suas emoções estavam rendidas, saiu daquele ambiente onde os seus sentimentos estavam afetados por Deus, quando saiu dali, órfã, ela escolhe voltar. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Órfã em Ruth representa a mesma pessoa. É que órfã quer dizer amargura. E chega até um tempo numa caminhada com Deus, a amargura, a frustração, a decepção, ela pode andar junto. Mas vai chegar uma hora que não tem mais espaço para ela. Ela vai ter que ficar na metade do caminho. Porque chega de um tempo, de um momento, de uma caminhada com Deus dali para frente, que o próprio Deus cria cenários que parece que Ele mesmo nos largou, quando na verdade Ele não nos largou. Ele está dando uma oportunidade para me mostrar que a minha escolha por Ele não tem a ver se Ele me abençoa ou não me abençoa, se Ele dá saúde ou não dá saúde, se Ele dá dinheiro ou não dá dinheiro, mas por causa do seu toque, da sua palavra, da sua eternidade, do seu chamado, a minha escolha é por Ele. Tem um tempo que Deus, Ele prova que Ele está com você. Mas tem um tempo que Ele agora cria cenários para deixar eu mostrar que eu estou com Ele. Você já percebeu que tem coisas que no encontro com Deus, irmãos, eu fico impressionado. Quando Deus começou a tocar a minha vida, eu comecei a largar muitas coisas. Só que uma coisa que eu tinha certeza que eu não conseguia largar era a bebida. A bebida eu nunca conseguia largar. Eu mesmo, enquanto eu era ímpio, eu me fiz inúmeras promessas. E eu conseguia segurar muitas vezes até a sexta-feira. A sexta-feira era terrível para mim.
Evitar o primeiro gole era terrível na cesta para mim. Só que quando eu me converti, irmãos, a bebida Deus arrancou com a mão assim. Eu podia cheirar, eu podia estar carregado de cerveja. Sei que tem outras coisas menores, pastor Laércio, que eu achei que ia ser fácil de largar. E parece que elas guerreiam comigo até hoje. Eu disse, Deus, tem coisas grandes que foram arrancadas. E tem coisas que parecem ser menores que eu não consigo desvencilhar. Por que o Senhor não tira? E o Senhor me diz, tem coisas que eu tiro de você e tem coisas que eu deixo para você entregar para mim. Porque a tua escolha vai definir o teu futuro. Não basta ser bonzinho, não basta ser bem intencionado. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas escolhas erradas nos levam para calabouços, ao passo que escolhas certas nos levam para lugares altos. E o próprio Deus cria cenários que parece que Ele está dizendo assim, volta. Sabe, o próprio Jesus, eu analisei já a liderança de Jesus. E analisando a liderança de Jesus, um dia quando eu vi Jesus dizer para os seus discípulos, Ele deu um discurso duro e muitas pessoas foram embora. Alguns discípulos foram embora. E Ele olhou para aquele grupo mais seleto que era compromissado com Ele e disse, agora vão vocês também. Se vocês acham que está duro, se vocês estão se sentindo por aqueles que foram embora, então vão vocês também. E eu fiquei imaginando, eu fiquei estudando aquilo, eu disse... Eu fui sincero, eu disse, Senhor, isso aqui não parece a atitude de uma liderança espiritual. Mandar seus discípulos embora, eles nem abriram a boca, o discurso era duro. E quando Jesus manda todos ir embora, Pedro olha para Jesus e diz, a quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras da vida eterna. E Jesus pega Pedro, a chave é para ti. Eu não estava mandando ninguém embora. Eu estava querendo ver quem é que reage, como reage quando as coisas não acontecem do seu jeito. Eu estava dando uma oportunidade para promover vocês. E você foi promovido. Pega a chave, Pedro, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Que tu ligar na terra será ligado no céu. Tem cenários na nossa vida que parece que Deus, na verdade, que Ele nos abandonou, Ele se afastou, quando na verdade Ele está dando uma oportunidade para me promover. Porque tem tempo que Deus mostra que está comigo, mas tem tempo que Ele dá oportunidade para me mostrar que eu estou com Ele, e as minhas escolhas vão definir o meu futuro. Sabe, eu não quero encher você com Bíblia, mas eu queria pedir que você lesse a última vez comigo um texto da Bíblia. Está em Deuteronômio. E Deuteronômio também tem na Bíblia. É um nome tão estranho, mas está ali. A gente só respeita porque está na Bíblia, porque é um nome horrível e feio. Deuteronômio, capítulo 30 de Deuteronômio. Desde o jardim do Éden, Deus tenta mostrar que a nossa vida tem a ver com as nossas escolhas. Sabe, quando Deus colocou o jardim do Éden, Ele colocou o homem ali, e nós sabemos que Ele colocou árvores que podiam e árvore que não podia. Quantos se lembram disso? Porque Deus estava nos ensinando que a todo tempo nossa vida é uma vida de escolhas. Sabe, irmãos, tem coisa na Bíblia que Deus não deixa eu escolher se eu faço ou não faço, mas tem coisas que Ele só deixa eu escolher como eu faço e para quem eu faço. Sabe, quando Deus falou para Adão, Adão, essas coisas aqui você vai poder comer, essa árvore você não vai poder comer. Adão, como ser humano que tinha sido acabado de ser criado, ele podia dizer, sabe de uma coisa, em muitas complicações pode me dar problema, sabe de uma coisa, eu vou ser um ser humano que não come, ou não vou comer. Ele era o primeiro, vou estabelecer uma ordem nessa humanidade que não vão comer. Deus não deu essa escolha para Adão, porque Deus fez Adão o estômago e a fome. Vou repetir isso. Deus fez Adão o estômago e a fome. Comer não era uma escolha de Adão. O que comer era uma escolha de Adão. E o que ele escolhia comer decidia se ele vivia ou se ele morria.
Enquanto ele escolheu comer do cardápio de Deus, ele viveu. Quando escolheu comer do cardápio da serpente, ele morreu. Sabe, o apóstolo Paulo, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. O que Paulo está dizendo? Não adianta, você vai beber de qualquer jeito, porque beber não é uma escolha sua. Ele está dizendo: já que você vai beber, não se embriague com o vinho desse mundo. Chapa do Espírito, que você vai ficar doidão de Deus. Porque você vai beber de qualquer jeito. Beber não é uma escolha sua, mas o que beber? Sabe, o pastor Leandro abriu aqui com um salmo dizendo: tributai ao Senhor louvor, glória, força e honra. O que é tributar? Tributo, irmãos, é imposto. Quantos sabem disso? Tributo é imposto. Imposto, você não escolhe pagar. Imposto é recolhido de você. Quando você compra um picolé, você já foi recolhido o imposto em você. A Bíblia diz: tributai ao Senhor glória, força e honra. Sabe o que Deus está dizendo? Vai ser arrancado glória, você vai dar glória para alguém. Vai ser arrancado força sua, você vai dar força para alguém. Honra vai ser tirada de você, você vai dar a alguém. Já que você vai tributar a alguém glória, força e honra, tribute ao Senhor louvor, glória, força e honra. Escolha para quem dá, porque escolher dar não é uma escolha sua, você vai entregar. Porque nossa vida é resultado das nossas escolhas. Mas quando o povo está no pé, no limite do Rio Jordão, para entrar em Canaã, Deus lê toda a Torá de novo. Moisés lê toda a Torá, e quando ele acaba de ler, ele dá uma palavra. Capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 15. Vês, aqui hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno que hoje ame o Senhor de todo o ame o Senhor teu Deus, e andes nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servides, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra em que vais passando, no Jordão, para que entrando nela possuas. Agora eu gostaria que você prestasse atenção aqui. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Uau! Deus, quando o povo está às margens para entrar em Canaã e assumir aquela terra, Deus lê toda a Torá e diz: olha, hoje eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. E aqui eu creio que Deus perdeu um pouquinho da sua imparcialidade. Eu acho que o diabo olhou aqui e disse: calma lá, você está dando uma dica para ele escolher a vida. Mas ele fala uma coisa: céus e terras eu ponho hoje como testemunha contra ti. Essa testemunha contra ti não está falando de ser contrário, mas de estar de frente. Deus está dizendo assim: vem cá, meu pastor, vem cá, pastor, fica aqui de frente para o meu ombro, fica aqui de frente para o meu ombro. Vem cá um pouquinho, meu irmão, deixa eu ter a liberdade com você. Qual que é o seu nome? Felipe. Fica aqui no meio, Felipe, de frente para mim. Deus está dizendo: Felipe, hoje eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Céus, levanta a tua mão também. Céus e terras eu coloco hoje como testemunha de fronte de ti. Deus está dizendo: Felipe, eu já falei com o céu a teu respeito, e eu já falei com a terra a teu respeito. Eles conhecem a respeito de ti, eles são testemunha de te ver todos os dias. Cada vez que você fizer uma escolha para a vida e para o bem, os céus vai liberar recursos para você. Quando fala do céu, fala de unção, de revelação, de dons.
A terra vai liberar recursos para você, oportunidades, pessoas, recursos financeiros. Saiba, eu já falei com a terra a seu respeito, e já falei com o céu a seu respeito. Cada vez que você fizer uma escolha para a vida, o céu vai liberar recursos, a terra vai liberar recursos. Mas cada vez que você fizer uma escolha para a morte ou para a maldição, a terra vai negar recursos, o céu vai negar recursos. Mas eu quero que você ande debaixo de liberação de céus e de liberação da terra. Por isso escolha a vida. Você entende, Felipe? A partir de hoje, já não é o tanto que você ora, mas a escolha que você faz para ter liberação sobre a sua vida. É isso que o céu está falando. É disso que a Bíblia está falando. Sua vida é resultado das suas escolhas, porque o céu e a terra eu ponho por testemunha. Já parou para pensar que Deus falou com a terra a seu respeito? Que Deus falou com o céu a meu respeito? As escolhas que eu faço define se eu ando debaixo de céus abertos ou não. Obrigada, muito obrigada. Cada um de nós aqui vivemos experiências e momentos que não faltou motivos para recuar, não faltou motivos para voltar atrás, mas o próprio Senhor, Ele permite coisas, porque as minhas escolhas definem não só a minha não queda, mas define o meu progresso. E cada vez que eu subo um nível, eu vou ser desafiado a novas escolhas. Cada vez que eu subo um outro nível, eu vou ser desafiado a novas escolhas. E saiba de uma coisa: cada vez que eu mudo um nível em Deus, os meus adversários também mudam. Por isso um novo treinamento começa aqui. Por isso que isso é um progresso e um processo. Não coloque no campo dos milagres instantâneos aquilo que Deus colocou no campo do processo. E crescimento espiritual, crescimento de autoridade, maturidade está no campo do processo. Sabe, tem coisas que Deus faz para mim. Deus faz coisas para mim. Tem coisas que Deus faz por mim. Outro dia mesmo Deus deu algo para minha filha que eu não poderia dar. Ele fez isso por mim. Mas tem coisas que Deus faz em mim. E quando que Deus faz em mim? Quando Ele não faz para mim, não faz por mim, Ele está fazendo em mim. Porque só quando Ele faz em mim é que depois Ele consegue fazer através de mim. Por isso algumas coisas não acontecem do meu jeito, não dão certo como eu queria. E o Senhor, para me ajudar, não fala nada, não responde. Eu queria tanto que Ele fosse claro uma hora dessa, e Ele não é. Porque Ele quer desenvolver a minha capacidade de prosseguir e fazer escolhas que me promovem. Só que é um processo. Sabe por que Deus não te coloca lá em cima de uma vez só? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um conhecido, moro em Itajaí, vizinho da cidade de Balneário Camboriú. É uma cidade que só tem prédios, é muito prédio. E uma pergunta para ele, pastor Leandro: cara, como que vocês andam lá em cima de uma laje daquela, de um prédio como a gente está no 16º andar? Os caras andam lá em cima daquela laje perto, vocês não se assustam? Sabe o que ele disse? Ele disse: pastor, quando eu subo um elevador, que eu chego no 15º, 18º andar de algum apartamento, quando eu vou na sacada, eu me assusto. É que vocês não entendem. Quando a gente começa a construir o prédio do chão, a gente fica em cima da primeira laje, a gente fica ali 30, 40 dias. Depois a gente refaz o andaime, vai para a segunda laje, fica ali mais 30, 40 dias. Chega uma hora que a gente está lá no 15º andar e está na mesma relação com o chão que quando estava no primeiro andar, porque a gente não percebe
Mas quando eu entro no elevador, que eu vou direto, chego numa sacada lá em cima, se Deus te tira do chão, te coloca lá em cima da vertigem. Mas se Ele te treina nos processos, você sabe se manter lá em cima. Se manter no processo, fazendo escolhas em Deus. Sabe de uma coisa? Um dos maiores ensinos do Senhor para a nossa vida é treinar a nossa fé, até que consigamos fazer escolhas acima dos nossos sentimentos e emoções. Sabe por que Deus te deu a fé? Deus te deu a fé por causa de uma coisa: para você ter o poder de fazer escolhas que a tua alma não faria. Para isso Deus nos deu a fé. Deus nos deu a fé para fazer isso. É o poder de poder fazer escolhas que meus sentimentos não fariam. E tem coisa que a minha fé não ia alcançar. Por isso que Deus me deu oração em línguas. É verdade. Sabe por que eu oro em línguas e você ora em línguas? Para aqueles que são batizados com línguas. A Bíblia diz assim, ó: porque eu não sei orar como convém, por isso Ele intercede em mim com gemidos inexprimíveis. É quando eu falo coisas que eu não entendo. Por que Deus me deu oração em línguas? Por que eu falo rabalabassuriandalabassou, uma coisa que eu não entendo? Deus me deu uma linguagem de oração para me orar coisas que se eu entendesse eu não orava. Sabe, às vezes eu vou orar pelo meu casamento, eu digo: Senhor, muda a Luciana. Ela precisa mudar, Deus. Ela precisa entender o lugar dela, entender meu chamado. Deus, a Luciana está muito exaltada, Deus. Aí paro de orar e eu começo a orar em línguas. Aí o Espírito Santo entra em hora, diz: Senhor, muda ele. Esse cara precisa ter os olhos abertos para enxergar a mulher que tem. Essas coisas eu não oraria, por isso Ele me dá oração em línguas. Ele me dá oração em línguas para mim orar aquilo que eu não oraria. A fé que Deus me deu é para fazer escolhas que a minha alma não aprova, que as minhas emoções não aprovam, porque a minha vida é resultado das minhas escolhas. Eu falei que eu não ia abrir mais a Bíblia, mas você deixa eu abrir a última vez? Tá, a última vez, por favor. Está em Gênesis. Gênesis é fácil, você vai em Apocalipse, vira a Bíblia, Gênesis. É depois do Apocalipse. Gênesis. Não é Êxodo, irmãos. Mas tá bom, você já achou Gênesis, é o próximo livro. Êxodo, capítulo 14. Eu vou no 14 porque é por ali que eu vou me encontrar no que eu quero. Capítulo 14 mesmo. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fonte de, um nome estranho aqui, Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente deles vos acamparei junto ao mar. Aqui, eles tinham acabado de sair do mar vermelho, do Egito. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra e o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel não nos deixasse servir? E aprontou Faraó seu carro e tomou consigo todo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Versículo 8: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Uau!
Já parou para pensar nisso? Deus liberta o povo do Egito com mão forte. E quando o povo de Deus sai do Egito, o próprio Deus vai lá no ouvido do faraó e diz: eu não acredito que você vai deixar eles embora. Amanhã tem ninguém para capinar aqui no Egito não, cara. Amanhã não tem ninguém para fazer o serviço pesado. Tu tá doido, tu vai deixar eles ir? Vai atrás. Já parou para pensar sobre isso? O Deus que liberta o seu povo agora manda o faraó ir atrás. Você está entendendo que muitas das nossas lutas e batalhas travadas não tem a ver com o diabo? Ou se tem a ver com o diabo, é o próprio Deus. Por isso que Jesus diz: Pedro, o diabo andou me procurando essa semana. É verdade. E o que aconteceu? Ele bateu um papo comigo a teu respeito, Pedro. Ele disse para mim que ele queria peneirar você como um trigo. Eita, Senhor, o Senhor queimou ele. Não, eu estou orando ao Pai para a tua fé não desfalecer. Sabe o que Jesus disse? Pedro, eu entreguei. O cara, ele vai te pegar. Está amarrado, Senhor. Dessa vez não está, porque eu assinei embaixo. Ai. Parou para pensar nisso? Jesus disse assim: eu deixei. O diabo vai avançar em você algumas coisas. E eu vou estar orando. Porque ele vai te peneirar como um trigo. Você vai sair tão fino do outro lado. Você vai sair tão puro do outro lado, Pedro. Eu só vou orar para a tua fé não desfalecer. Sabe, Pedro? Você vai ficar do jeito que eu quero. Sabe, a ranzinzice vai ficar do lado da peneira. Seus caprichos vai ficar do lado da peneira. Suas maniazinhas, seu orgulho bobo vai ficar, eu vou te peneirar. Vai ficar só a fé do outro lado. Uau! Pedro disse assim para Jesus. Jesus disse assim, Pedro falou para Jesus: mestre, Pedro estava assim já por aqui com algumas pessoas ali no meio. Mestre, até quantas vezes eu devo perdoar alguém? Ele deu uma olhada para os três assim: mestre, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7? E Jesus disse assim: Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Sabe Tomé? Tomé, se ele perdoar 3 vezes, cara, passa de ano comigo. Sabe o Bartolomeu, se ele perdoar 5 vezes, está valendo. O Judas, se ele perdoar 1 vez, para mim está ótimo. Mas tu, Pedro, para aquilo que eu tenho para você e os níveis que eu quero te levar, Pedro, para ti nem 7 não dá, cara. Para você, estou te levando para lugares mais profundos. Você precisa entender o trabalhar que te aperfeiçoa. Quantos estão comigo? O Deus que liberta o povo do Egito agora manda Faraó atrás. E quando o povo se apercebe que Faraó está vindo, eles escutam o barulho dos cavalos. Eles vão orar, eles vão falar com Moisés. Isso está no versículo 11. Disse o povo a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos nesse deserto, porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Opa, a Bíblia não fala que Moisés clamou a Deus. A Bíblia não mostra. Sabe que os teólogos dizem que quem escreveu o Êxodo foi Moisés. E Moisés, eu acho que ficou com vergonha de escrever a oração dele aqui. Não escreve. Quando a gente vai ver, já é uma resposta dizendo para Moisés: por que tu clamas a mim? Porque o povo veio até Moisés e disse: Moisés, adiantou você tirar a gente do Egito para a gente morrer aqui? Não tinha cemitério lá, a gente tinha que morrer no deserto. Porque quando a gente entra em algumas provas com Deus,
A gente prefere viver nos recursos do Egito, como quem diz, lá estava melhor. Se eu pudesse dar uma enganadinha, eu conseguia esse emprego. Se eu pudesse dar uma mentidinha, eu melhorava a minha comissão. Não era melhor viver no Egito? E Moisés disse assim: não, segura aí, amanhã Deus vai fazer coisas tremendas. O Senhor vai arrebentar. Só que depois Deus disse: Moisés, por que você está clamando a mim? Porque o clamor dele ele não escreveu. Porque eu imagino que Moisés foi dizer assim: Deus, e agora, Senhor? Eu falei que o Senhor ia arrebentar lá, só que eu estou apavorado. Porque às vezes a gente tem uma palavra para os outros, mas não tem para a gente. Às vezes a gente tem uma palavra de fé para os outros, mas não tem para a gente. E Deus fala assim: Moisés, por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que... O que Deus estava falando, Moisés? Isso não é mais uma questão de oração, mas uma questão de posição. Isso não é mais uma questão de você orar. Isso é uma questão de você se posicionar. Moisés, você era escravo. Era ou não era? Era. E agora eu libertei vocês e disse que vocês são meu exército. O que vocês são agora? Exército. Exército faz o que? Exército marcha, Senhor. Então marcha, já não é mais a questão de você orar, mas de você se alinhar com aquilo que eu já fiz. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Qual é a sua escolha? Qual está sendo as suas escolhas? Davi disse: olha, sabe de uma coisa? Eu experimentei cada centímetro de viver a dor de escolhas erradas, mas eu também quero viver a alegria de um homem, uma mulher que Deus perdoou. Já fizemos escolhas erradas, custou preço alto, hein? Ei, seu Leandro, preços altos. Só que eu não vou negar sobre mim a vida e o prazer de andar debaixo do perdão de Deus. Alguém precisa escolher viver. Então viva você. Davi se ungiu, tomou um banho e disse: eu vou viver. E sabe o que eles disseram agora? Não, você tem que sofrer. Sofre você, porque eu vou viver. Eu vou escolher viver. A minha escolha é uma escolha de vida, porque as pessoas que estão em sua volta precisam de você vivo.